Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, nós aqui mais uma vez para mais uma Flash Live aqui no Instagram. Hoje o tema que eu quero falar com vocês é um tema muito legal, que toca muito meu coração e eu espero que vocês gostem de ouvir um pouquinho dessas histórias que eu tenho para contar aqui. Pessoal, eu gosto muito desse tema, eu acho que a minha vida mudou através desse tema que eu falo para vocês, que tá aí, né? Voluntariado, a importância do voluntariado. Quero cumprimentar o pessoal que está chegando aí, meus amigos. Pessoal, é muito importante esse tema, não para uma sociedade somente. Eu quero falar para vocês sobre a importância de nós falarmos sobre a voluntariado na nossa vida, o quanto isso o quanto isso é um romper para a gente. E eu quero contar um pouquinho como foi quando comecei. Foi interessante eu fazer um roteiro dessa minha trajetória com o voluntariado, porque eu tive que puxar lá na memória quando é que eu comecei, como é que foi esse início meu, né? Eu só vou tentar mudar uma coisinha aqui. Ok. Aí eu não consigo, é isso. E eu comecei, fui puxar na memória quando é que eu comecei a fazer isso aqui, esse negócio de voluntariado. E eu puxei na memória e eu lembrei que quando eu era adolescente, eu tive um grupo de teatro. E teve uma vez que, eu lembro vagamente assim, sabe, que eu tive uma intervenção, nós fomos fazer uma intervenção em um evento de Dia das Crianças. Então pediram pra gente jogar bolinha de malabares. Eu e um amigo meu, Rafael, o Xuxa, nós fomos fazer uma intervenção jogando malabares numa festa infantil para crianças vulneráveis e também doentes. Eu lembro que eu fui lá, eu tinha acho que 12 anos de idade. E nós fomos lá para ajudar, tudo mais, porque quem estava organizando era um cara que tinha uma empresa de fantasias, né, aqui na cidade de Piracicaba, e ele patrocinava essa festa, tudo mais, e convidou a gente para ir como voluntário. E nós fomos, e teve uma experiência muito interessante de ajudar a brincar com aquelas crianças, jogava bolinha para elas pegarem, jogavam pra gente, a gente fazia malabares, e elas interagiam com a gente dessa forma. E eu lembro que eu saí de lá impactado, assim, ver uma criancinha que tinha um acesso, sabe, na barriga, saía da barriga e até aqui, sabe, um acesso assim, um caninho, e também outro no nariz, assim, sabe, uma criança de 5, 6 anos de idade, feliz por a gente estar ali. Eu saí de lá impactado. E eu voltei pra casa, gente, esse que é o grande ponto, acho que foi a grande virada de chave aí. Eu voltei pra casa, não triste por estar vendo aquela criança assim. E esse é o grande ponto, as pessoas às vezes não querem fazer trabalho voluntário porque falam, eu não aguento, eu ficaria muito triste de ver essas pessoas naquela condição. Gente, mas é aí que tá o grande ponto. Você tem que sair pensando que você tá fazendo algo positivo pra vida daquelas pessoas. Eu voltei pra casa feliz, falei, nossa, que legal que eu pude somar na vida daquela pessoa. Esse é o grande pensamento que a gente tem que ter. Quando você vai fazer um trabalho voluntário, você não tem que pensar, nossa, eu vou voltar para casa pensando naquela pessoa, que triste que ela tá naquela realidade. Meu amigo, ela vai estar naquela realidade, você indo ou não. E quando você vai para servir, você vai com o coração aberto, faz com que você saiba que sua vida está sendo muito mais do que você, muito maior do que você. Você está usando a tua vida para semear coisas positivas na vida das outras pessoas. E é isso que eu acredito, na verdade. Nossa vida só tem significado quando a gente provoca um bem-estar no outro. O sentido da vida é dar sentido à vida de outras pessoas. É isso que eu sempre acreditei. Então eu fui para esse evento e voltei de lá. Eu lembro que era por volta do Dia das Crianças. E eu voltei para casa, sabe, pensando, cara, que legal poder ter feito a diferença na vida daquelas crianças naquela tarde, sabe? Foi muito legal. Era um domingo à tarde. E, enfim, foi muito marcante. Foi a primeira experiência que eu lembro de ter tido. Pouco tempo depois, eu fui levantando aqui, até anotei minhas colinhas aqui de como fui fazendo. Tempo depois eu fui fazer um trabalho também voluntário como oficineiro de teatro num projeto chamado SOS Bombeiros no Resgate da Cidadania. Era muito legal, era aqui num bairro carente da minha cidade. E eu dei algumas oficinas de teatro lá e foi bem legal. Foi uma experiência que fez com que eu tivesse essa proximidade com gente que estava tão sedenta por um conhecimento que eu tinha. Eu tinha aquele conhecimento de teatro, eu sempre tinha feito teatro,
Mas assim, de repente você vê crianças que nunca tiveram sequer uma ideia, nunca assistiram uma peça de teatro. E tiveram oportunidade de ter ali umas aulinhas de teatro comigo. E isso foi em 2003. Eu tinha de 14 para 15 anos de idade. Eu estava como oficineiro de teatro. Depois, em 2006 também, foi quando eu dei umas oficinas de teatro na Guarda-Mirim de Piracicaba, que hoje é Instituto Formar. Inclusive o Instituto Formar, que eu tenho um contato com eles até hoje, porque esse ano passado eu dei uma palestra lá, inclusive, mas eu sou voluntário da Festa das Nações, que tem todo mês de maio, gente. Inclusive quero deixar o convite a vocês sempre que estiverem em Piracicaba, mês de maio, Festa das Nações de Piracicaba, um evento que eu não perco nenhum desde 2004. Até mesmo quando eu morei no Paraná, eu ia na Festa das Nações. Eu dei um jeito de vir para cá no final de semana da Festa das Nações. Gosto muito. É uma das maiores festas filantrópicas do interior do estado de São Paulo. E eu sou voluntário na barraca do Instituto Formar, né, no pub Reino Unido, desde 2018. Né? Até tivemos a pandemia, 2 anos sem a Festa das Nações. Mas fui lá fazer... dei palestras também, no caso no Instituto Formar, mas voltando lá do teatro lá atrás, eu dei teatro pro pessoal do Instituto Formar, na época era de Guarda-Mirim de Piracicaba. Também participei da Paixão de Cristo. Paixão de Cristo aí eu participei dos anos de 2000 a 2004, né? 5 anos, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Foram 5 anos participando como voluntário da Paixão de Cristo. Enfim, vamos lá, outras coisas que eu tinha anotado aqui. Também fiz várias peças de teatro na igreja, também como trabalho voluntário. Nunca a gente queria ganhar nada, né? Sempre foi uma coisa de fazer as coisas para ajudar, para poder fazer participar, tudo mais. Na faculdade eu me meti a dirigir um grupo de teatro que estava parado lá, tinha um projeto de teatro parado lá chamado C-UNSP em Cena. Eu fui lá, dirigi o grupo de teatro também, foi legal, e tudo também com o propósito de acrescentar na vida dos outros. E um dia as coisas mudaram e foi muito legal. No dia 7 de setembro de 2007, no desfile de 7 de setembro, eu estava participando com o pessoal da igreja e eu conheci um casal de pastores. E a esposa do pastor tinha um trabalho muito legal no Paraguai, com o pessoal do Paraguai. E ela falou que tinha um projeto lá, tudo mais, ela me viu jogando malabares, né? E ela falou, nossa, que legal, você faz isso. Ela comentou comigo aleatoriamente, gente. Foi uma conversa que eu acho que mudou minha vida. Eu sou muito grato a Graziella e ao esposo dela, o Telo, Marcelo. E eu falei, nossa, quero saber mais sobre isso. Aí eles marcaram um jantar na casa deles. Queriam me conhecer também, de mais proximidade, né? E no jantar ela me contou que existia um projeto no Paraguai chamado No Frontiers, Sem Fronteiras, que acontecia em Ciudad del Este, o teórico, depois tinha o prático em alguma cidade do interior do Paraná, do Paraguai. E eu falei, nossa, como é que eu participo disso? Isso era 2007. E ela falou, olha, custa tanto, você tem que ir e tal, nós vamos de ônibus, você pode ir com a gente. Nossa, nessa época, gente, eu lembro que eu fazia faculdade, estava no 2º ano de faculdade, eu tinha 19 anos, e eu falei, eu quero participar disso aí. E eu lembro que eu trabalhava como secretário numa escritório de contabilidade lá em Salto. Eu morava em Salto na época. Eu consegui um bico ali de auxiliar de escritório de contabilidade e eu comecei a juntar dinheiro, fazendo tudo. Limpava o chão, limpava vaso sanitário, lavava... E sabe o que é engraçado, gente? Isso eu nunca contei. Eu contei poucas vezes na minha vida. Mas eu lembro que quando eu era auxiliar de escritório lá em Salto, trabalhava pro Márcio Conrado, que hoje é um cara que muito envolvido com política lá em Salto, um cara muito gente boa. O Márcio, ele era meu chefe, ele falava pra eu fazer tudo lá, eu tinha que lavar o banheiro e tudo mais. Eu lembro que eu lavei o banheiro lá, lavava o banheiro lá em Salto, e depois, com o dinheiro que eu recebi nesse trabalho lá em Salto, eu fui lavar banheiro lá no Paraguai. Eu lembro que uma das minhas funções no Paraguai foi lavar banheiro. Eu falei, que loucura, né? Eu paguei, com dinheiro de lavar banheiro, eu vim lavar banheiro em outro país. Mas, gente, eu tava feliz. Tava muito feliz em fazer aquilo. Porque eu sentia que era algo que tava ali para me fazer crescer. 19 anos de idade, em outro país, lavando banheiro, mas servindo. Ajudando a igreja ali. Foi muito legal. E, então,
eu fui pro Paraguai em 2008 e aí as coisas mudaram totalmente. Foi uma reviravolta aconteceu. Porque lá eu conheci muita gente, muitas pessoas. E aí eu conheci uma menina chamada Natália, que é uma chilena, amiga minha até hoje. Mas assim, pegamos muito contato, tudo mais. Ela veio pro Brasil passar as férias, começamos a namorar. E ela foi minha namorada por pouquíssimo tempo, o namoro não vingou, mas o contato que eu tive com ela foi muito interessante por conta dos contatos que ela me apresentou no Chile. Eu acabei indo pro Chile no ano 2009, pela primeira vez, para passar meu aniversário em junho, lá no Chile. E foi uma loucura, perdi o voo da ida, tive que remarcar o voo, o primeiro voo internacional, já tinha ido para outros lugares, assim, mas de ônibus, nunca tinha voado num voo internacional, tinha voado dentro do Brasil, mas nunca fora. E, enfim, perdi o voo, tive que remarcar, foi uma loucura, mas cheguei lá. Lá no Chile, a Natália me apresentou ao Herman, que hoje é um dos meus melhores amigos, e o Herman me apresentou a família Sepúlveda Alvarado, que eu citei na minha última live, né, 2 semanas atrás, que foi a família que me acolheu lá, né? Eles viraram meus amigos, viram minha família chilena. Eu falo que são minha família chilena. O pessoal lá de Quilicura, Santiago, que hoje eles moram em Lampa. Mas viraram meus amigos. E aí um contato puxa outro que me apresentaram lá a família toda, né? A tia Irma, o tio Manuel, o Pablito, o Christian, o Manuel Pelado, o Henry Awad, o Henrendrito, a Barbarita, a Alejandra, a Sofia, todo mundo. Me apresentaram a galera lá. E eu virei amigo deles, e enfim. E aí, isso foi em 2009. No ano 2010, foi o ano do terremoto, que eu citei inclusive na última live. Só que acontece, como é que eu fui parar no Chile? Com mais detalhes eu posso contar agora, que foi um trabalho voluntário, que eu fui fazer um trabalho voluntário lá. No Chile eu fui parar por conta de um trabalho missionário de um pastor brasileiro. Um projeto chamado Máxima Misión. E eu quis ir para lá com esse projeto, uma amiga minha mandou um e-mail, falou que sabia que eu gostava desse negócio de fazer trabalho voluntário, missões e tal. E ela falou, olha, Diego, vai ter um trabalho lá em Santiago, tal, esse pastor aqui mandou. Eu entrei em contato com ele, me falou os valores e tudo mais, falei, eu vou. E tudo paguei do meu bolso, gente, sempre paguei do meu bolso. Em alguns momentos, algumas igrejas me ajudaram, sabe, com ofertas e tudo mais, tal, mas geralmente eu nunca fui para pedir dinheiro, porque eu tinha condições de manter minhas viagens, de fazer minhas viagens. Que tem uma cultura dentro do ambiente cristão de fazerem ofertas, né, para poder viajar e tudo mais. E eu recebi já algumas ofertas, já tive viagens pagas totalmente por igrejas e tal, mas nessas meus primeiros passos nunca fui pedir nada, assim, foi sempre uma experiência de eu quero, eu vou, tenho dinheiro, vou fazer e vai. E eu fui para esse projeto. Na verdade eu passei uma semana antes, aí teve uma experiência muito legal, gente, que eu estava lembrando ao fazer esse roteiro aqui para contar. Eu fui para Bolívia antes. Eu passei uma semana na Bolívia. Turistando, mochilando. Mochila na costa, barba de hippie. Nem tanto, não estava tão grande. Mas fui para Bolívia. E fui lá uma semana. Potosí, Oruro, Uyuni. Meu objetivo era chegar no salário de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. Fiquei 5 dias rodando os desertos por lá. Fui no deserto de Siloli, Árbol de Piedra, um monte de lugar legal pra caramba que eu queria conhecer. E aí quando eu atravessei a fronteira pro Chile, eu lembro que eu atravessei a fronteira pro Chile e falei, agora as férias acabaram, agora é trabalho. Eu levei bem a sério isso, de falar, eu tô indo pro Chile agora trabalhar num projeto missionário. Só que eu tava lá no norte do Chile, na fronteira da Bolívia com o Chile. Eu passei a fronteira da Bolívia pro Chile para São Pedro de Atacama, que é um dos desertos mais secos do mundo. E cheguei em São Pedro de Atacama, meu ônibus só saía às 7 da noite. Eu aluguei uma bicicleta e saí pedalar pelo deserto, assim, tinha uma pista assim tal. E eu pedalei no deserto do Atacama, foi uma experiência muito legal. Só que aquela coisa, gente, sou branquelo pra caramba, não passei protetor solar, fiquei tudo queimado o lábio, assim, me partiu os lábios. Mas aconteceu uma coisa interessante quando eu peguei o ônibus de São Pedro do Atacama. Eu peguei um ônibus que ia fazer o trajeto de São Pedro do Atacama a Santiago. São 25 horas de ônibus. Do meu lado senta um cara em São Pedro do Atacama, embarca comigo um cara e
começamos a puxar assunto, né? Eu imaginei que o cara ia ficar comigo até São Pedro do Atacama. Só que ele desceu antes. Ele desceu em Calama. Mas esse cara era o quê? Era um missionário. Esse cara era um missionário em tempo integral. Eu não me lembro a nacionalidade dele, se ele era... Eu acho que ele era colombiano, casado com uma argentina. Ou ao contrário, gente. Isso eu não me lembro. Porque realmente eu só encontrei ele naquela vez. E eu senti de abrir meu coração para ele. De falar um conflito pessoal que eu estava passando. E qual que era o conflito pessoal? O que eu estou fazendo fora do meu país, sendo que meu país tem tanta necessidade? O que eu estou fazendo no Chile, servindo aqui, sendo que meu país tem tanta demanda? E outro conflito que eu tinha era, eu não sou digno de estar aqui. Quem sou eu para fazer um trabalho voluntário, missionário? Eu não sou missionário em tempo integral, estou fazendo uma coisa pontual. Esse cara, muito amoroso, ele falou, cara, o que você está fazendo é sensacional. Todas as pessoas deveriam ter essa experiência. Olha o que ele falou. Todas as pessoas deveriam ter essa experiência de servir em algum lugar para poder entender o que é servir de uma maneira diferente em outro lugar. Para voltar para o seu país, para voltar para a sua comunidade e servir melhor. Me deu um estalo. Falei, cara, nossa, eu lembro que eu cheguei, gente. Cheguei em Santiago pronto para o trabalho. Sabe, eu acho que aquela conversa foi providencial. Aquele cara foi sensacional. Assim, ele desceu em Calama. Depois outro cara sentou do meu lado, também não lembro se eu conversei com ele lá, mas eu sei que eu fui para Santiago, sabe, mais com a cabeça em ordem, assim, eu me sentindo, sabe, mais preparado para aquilo, porque eu estava me sentindo indigno. Como é que eu vou para servir em outro lugar, sendo que, né, enfim, conflito, gente, viajante solitário, né? Tava viajando sozinho, então os pensamentos ficavam pululando na cabeça. Aí quando eu cheguei, eu lembro que ele falou para mim assim, se Deus te permitiu fazer essa viagem porque tem algum propósito. E isso que eu entendo, gente. Se nós temos a chance de fazer alguma coisa, a gente tem que ir lá e fazer. Fazer conforme as nossas forças. Porque chega um momento que talvez a gente não tenha oportunidade de fazer. Então, teve a oportunidade de servir, teve a oportunidade de fazer qualquer coisa, mete a cara e vai. E eu cheguei, gente, eu lembro que eu cheguei em Santiago e botei para quebrar. Mas eu entrei de cabeça. Entrei de cabeça naquilo de servir, de fazer as coisas. O projeto começou, tudo mais. A minha equipe era de Santiago. Estação Central, e eu comecei a fazer um monte de coisa, tudo mais. Eu tinha algumas habilidades com teatro, com cuspir fogo. Comprei claves de fogo lá em Santiago, porque eu falei, eu sei fazer, tudo mais. E aí nós tínhamos que achar qual substância que podia acender, porque eu não podia levar gasolina daqui. Aqui eu encharco as tochas com gasolina, né? Encharcava, não faço mais essas coisas. Mas na época eu tava mega empolgado, entrei de cabeça. Aí um dia, por curiosidade, gente, era dia 17 de janeiro de 2010, era o aniversário, inclusive, daquele meu amigo que faleceu depois. Eu lembro que eu liguei para ele, foi o último aniversário dele, inclusive, 25 anos. E aquele dia, 17 de janeiro, eram eleições no Chile, eleições presidenciais. Foi quando o Sebastián Piñera foi eleito pela primeira vez. E não podia ter culto, celebração nenhuma em Santiago. E aí não ia ter culto na igreja que eu estava dormindo, na minha base. E eu cheguei e falei, poxa vida, eu venho pra cá num domingo, não vou ter culto. Só que eu fiquei sabendo que o pastor da igreja que eu tava hospedado, ele ia pregar numa igreja em Rancagua. E eu falei, posso ir junto com vocês? Muito cara de pau. E aí, vai, não tinha mais vaga no carro. Eu falei, que pena. Mas aí uma pessoa desistiu. De ir. A esposa do pastor falou, eu não vou mais. Então o pastor ficou meio assim, você não vai mais? Ficou meio chateado. Gente, foi a deixa que eu precisava. Eu entrei naquele carro, 1h30 depois estava em Rancagua. E lá eu conheci o pessoal de lá e conheci a equipe que tinha ido servir lá, a equipe de brasileiros. Conheci uma missionária lá, Ana Maria, e me apresentei e tudo mais. Ela falou, nossa, eu precisava de uma ajuda de um cara como você. Você tem algumas habilidades que seria legal aqui para a nossa equipe. Eu falei, eu posso vir aqui, se me autorizarem vir. Beleza, eu voltei para Santiago, conversei com o pessoal, enfim, resumindo a história, eu fui para Rancagua por 2 dias como missionário emprestado para aquela equipe. Eu pertencia à equipe de Santiago, mas eu fui emprestado por 2 dias na equipe de Rancagua. E lá nós fizemos muitas intervenções legais, sabe? Fizemos teatro na rua, dançamos com as crianças ali e tal, nos vestimos de palhaço, eu cuspi fogo, foi muito legal. Foi muito legal.
Eu não lembro se lá eu cuspi fogo. Eu lembro que lá eu joguei malabares. Eu acho que cuspi fogo foi só em Santiago. Eu não me lembro. Faz 15 anos já, não me lembro. Mas foi umas coisas que, sabe, eu fui fazendo, gente. Fui fazendo com aquela energia de vamos fazer acontecer. E aí foi caminhando aí. Aí, bom, daí teve um outro episódio. Teve o acampamento, daí eu acho que eu comentei na última live sobre o acampamento de jovens que teve da igreja. Daí eu voltei para Santiago, o projeto acabou, tudo mais, o pessoal voltou para o Brasil. Eu fiquei na casa daquela família que virou minha família, né, lá no Chile. Aí, o Herman, meu amigo, ele me convidou para esse acampamento. Eu fui e lá eu conheci um pessoal que me convidou para um projeto de voluntariado também, mas não tinha nada a ver com a igreja. Era um projeto do governo do Chile. Era um projeto de universitários. Eles iam para algumas regiões isoladas no Chile para poder fazer uma intervenção lá. E inclusive o projeto chamava Intervenções Disciplinares em Áreas Isoladas. O nome em espanhol é Intervenciones Disciplinarias en Áreas Aisladas. Intervenções Disciplinárias em Áreas Aisladas. Esse era o título em espanhol. Do governo do Chile. E eles me colocaram no projeto, acabei entrando nesse projeto, resumindo a história, fomos para o sul do Chile. E era uma trajetória assim, era 12 horas até Puerto Montt. Puerto Montt até Quellón eram mais 6 de ônibus. Depois de Quellón até Puerto Cisnes, 24 de barco. Era uma loucura. E aí ficamos lá 2 semanas, servindo lá. Eu dei oficina de teatro, dirigi um grupinho de teatro lá, eles contando a história da lenda de Puerto Cisnes, como teria surgido a vila de Puerto Cisnes. E foi bem legal, assim, uma experiência bem bacana. Dei algumas aulinhas de teatro, aulinhas de malabares, demos aula de computação para adultos, também foi legal. E aí voltei para... Aí aquela coisa, né? Resumindo a história, não vou contar tudo de novo, mas aquela coisa. Aí voltei para Santiago, fui pro litoral, aconteceu o terremoto, aquela história toda que eu já contei na live do terremoto, que tá aí, também tá no Instagram, tá no YouTube também. Então, depois desse acontecimento do terremoto, aí começaram algumas coisas a acontecerem bem interessantes. Gente, quando você conhece um projeto missionário, voluntário, parece que uma coisa puxa a outra. Sabe, os contatos que você vai fazendo, as conexões que você vai fazendo, sempre vai te surgir alguma coisa que você vai fazendo. E nesse projeto, depois desse episódio do terremoto, eu me aproximei muito, voltei para o Brasil e tudo mais, e eu me aproximei muito de um pessoal do missionário de Campinas. O Ministério Arpuente, liderado por essa missionária chamada Ana Maria. E aí, naquele mesmo ano, 2010, eu voltei para o Brasil em abril. Em julho, eu fui para o Equador por 22 dias para trabalhar num projeto lá que tinha conexão com o pessoal do Lux Society, da Lux Society, que era uma associação de médicos cristãos que faziam trabalho no interior do Equador. Nós atuamos numa cidade chamada Quinindé, lá na província de Esmeraldas. Ficamos lá alguns dias, meio da selva, gente, meio da selva. A casa onde nós ficamos hospedados tinha morcegos. Nossa, eu tinha pavor de morcego na época. Hoje ainda tenho, eu acho nojento, um bicho asqueroso, mas foi assim, foi tenso. Passamos por essa lá no Equador, em Quinindé. Mas foi uma experiência muito legal, que fizemos um acampamento com as jovens lá para crianças, assim, brincamos com as crianças, fizemos dinâmica. Estávamos em 5 missionários do Brasil e tinha o Rafael que tocava violão e cantava música em espanhol. E é legal você se jogar nessas atividades porque você aperfeiçoa muito o seu espanhol. Para quem quer aprender espanhol aí, gente, mete a cara, mete a cara. Logicamente tem muito que aprender antes de ir. Mas se quer servir bem, você tem que estar afiado, né? Você tem que estar com o seu machado afiado para você cortar muito bem suas árvores. Então eu acho que o idioma é essencial e me abençoou muito o idioma espanhol. E foi assim que, resumindo um pouquinho a história, né? Chile, né, 2 vezes, teve esse intervalo de vir para o Brasil de Força Aérea Brasileira, depois voltar para lá, tudo mais, servir lá, depois voltar para o Brasil, embarcar para o Equador no mês seguinte, praticamente, fomos em julho, ficar 22 dias lá. Aí, 2011, fomos fazer uma viagem, aí
Eu que organizei essa viagem, inclusive porque eram meus contatos lá no Paraguai. Fizemos uma viagem com esse mesmo grupo de Ministério Puente, fomos para o Paraguai, em Pedro Juan Caballero, ajudar uma igreja lá do meu querido amigo Efraim, que ele é pastor hoje, ele é advogado hoje também, mas na época a igreja dele estava totalmente diferente do que eu tinha conhecido em 2008, que eu tinha ido para lá em 2008 também, nessa viagem no Paraguai, enfim. Sei que em 2012 fomos para Pilar, na Grande Buenos Aires, na Argentina, fazer um trabalho num congresso Nacional de Jovens, Congresso Nacional de Jóvenes de Argentina, da Igreja do Nazareno da Argentina. E conhecemos jovens da Argentina toda, e nós fomos lá fazer um trabalho. Eu apresentei teatro, dei oficina também, participamos lá de várias coisas, várias intervenções com os jovens de lá, mas foi uma coisa mais, não foi fora, né, da igreja, foi uma coisa mais dentro da igreja, não foi um trabalho missionário e tal, mas foi totalmente voluntário, cada um pagou sua passagem e aí seguimos, né. Nessa viagem eu lembro que eu recebi oferta de um casal muito especial de Campinas, eles quiseram me dar uma oferta para pagar parte da minha viagem, agradeço muito eles. E aí, gente, 2018, dá um salto para 2018, eu organizei, aí aquela coisa, tem toda uma trajetória aí que eu vou dar uma resumida. Teve também 2016 que eu fui pro sul do Brasil, tô falando de coisas de fora, mas eu esqueci de falar, mas eu fui para Caxias do Sul em 2016 dar aulas de espanhol para uns missionários que iam fazer seu prático no Uruguai. Então eles tinham eles estavam sendo treinados como missionários, estavam sendo capacitados ali por uma equipe na questão teológica, mas eles precisavam ter um módulo de espanhol. E me convidaram, eu tinha um contato de uma missionária que ela... não é nem missionária, nem lembro se ela era missionária. Hoje ela é esposa de pastor, eu sei que hoje ela é esposa de pastor. E ela falou, Guri, tu pode dar um módulo de espanhol, tu tem tempo, não sei o quê. Eu falei, olha, posso condensar um módulo de espanhol em uma semana, vai ser bem intenso. Gente, era aula manhã, tarde e noite, durante uma semana. Foi assim, eu enchi a cabeça dos meninos, mas assim, enchi. Mas foi um crescimento tão legal. Eu tive a oportunidade de dar aula em cima de um monte, a gente subiu uma montanha, uma colina, assim. E foi a última aula nossa, foi num pôr do sol maravilhoso, um frio daqueles, Caxias do Sul no inverno, vocês não têm noção como que é lá, na zona rural ainda. Mas eu fiquei lá na base missionária deles lá, trabalhei uma semana lá em Caxias do Sul, foi muito especial. Eu tinha ido para Porto Alegre passar umas férias lá, né, umas férias curtinhas, aí eu aproveitei e fui para Caxias. Aí eles me pagaram minha ida até Caxias, minha hospedagem lá na base, fiquei tudo por conta deles lá. Mas foi muito especial, mas foi voluntário, não cobrei as aulas também de espanhol naquela oportunidade, porque foi uma vontade que eu tinha, eu queria ajudá-los. Eles foram depois servir no Uruguai, fizeram um prático deles. Eu tenho contato com um deles até hoje. Bom, mas vamos lá, voltando, então daí aí meu pai faleceu em 2017, aquela coisa toda, uma história que não está dentro desse escopo sobre viagens, mas eu morei no Paraná, aquela coisa toda. Mas 2018 eu queria voltar a fazer missão, voltar a fazer alguma coisa vinculada a trabalho voluntário. E organizei uma viagem para o Chile com meus amigos. Convidei uma galera, acabou indo 2. Eu e mais 2. Né? Fomos em 3 para Santiago para ajudar uma igreja em Quilicura, da tia Irma, inclusive, tal, que existia uma igreja lá fechada, a gente queria dar uma revitalizada na igreja. Só que acabou sendo que a igreja nem reabriu depois. Só que nós fomos para lá para fazer a gente acabou, gente, entendendo que nosso propósito de ter ido para lá foi para ajudar uma família de venezuelanos que eram vizinhos da igreja. Nós, assim, ficamos muito próximos deles, nos conectamos com eles, e foi muito legal. Também fomos visitar nós encontramos um papel colado no poste, foi muito legal isso, eu lembro com bastante carinho, que era um garoto que estava com câncer, e estavam fazendo uma arrecadação, estavam vendendo choripanes. Choripan é pão com linguiça. Que a palavra linguiça em espanhol é chorizo, mas não tem nada a ver com o nosso chouriço, tá? Mas eles estavam vendendo choripanes, e aí eu e meus amigos, nós resolvemos ir para lá, comemos. Nossa, aquela noite a gente comeu muito, eu comi uns 5 choripanes. E no final a gente pôde, além de comprar e pagar os lanches e tudo mais e tal, a gente deixou uma oferta para eles ainda e pudemos orar pelo garoto.
E marcamos a vida daquela família de um jeito assim especial. Mas o mais legal de tudo, gente, fomos embora sem falar quem nós éramos. Fomos embora sem falar da onde a gente era. Eles sabiam que nós éramos brasileiros porque a gente contou, mas eles não sabiam se a gente estava numa igreja ou não, a gente não falou. Porque o objetivo não era fazer propaganda do que a gente estava fazendo lá. E isso a gente ficou muito feliz. Eles até tentaram saber, tal, a gente deu no pé, a gente chegou, fez o que tinha que fazer, deixou o dinheiro lá, oramos pelo garoto e vazamos. Eu lembro com muito carinho isso aí. A gente não... E esse é um ponto também, galera, que eu ia falar, vou falar no final. Mas missão, trabalho voluntário, nunca é para te enaltecer. Você aprende, você é abençoado, você recebe, de certa forma, muito fazendo isso. Mas nunca o propósito é esse. Você nunca pode puxar para si a glória. Né? Não querendo ser tão assim, com conceitos religiosos, né? Mas a gente tem que lembrar que a glória é toda de quem nos enviou. Né? Deus nos enviou para aquele lugar. Você tem que fazer com que a tua vida seja espelho da glória de Deus e não ao contrário, não usar a glória de Deus para te espelhar. Então nunca faça um trabalho voluntário se é para tua própria vanglória. Se você quer servir, quer ter experiência, e saiba que você vai sair, você também vai sair beneficiado, você vai sair mais cheio do que você foi. É natural. Só que isso não pode ser o seu objetivo. Em Santiago também, nessa viagem, gente, nós ficamos aqui uns 10 dias lá fazendo trabalho. E nós fizemos tinha muitas roupas armazenadas, sacolas e sacolas de roupas. Nós fizemos uma seleção das roupas, né? Uma separação das roupas das melhores roupas para poder doar. E tinha olha, isso aqui é muito inusitado, gente, eu estava lembrando isso. Nós fizemos uma ação para doar aquelas roupas para os haitianos que existiam naquele bairro. Haitianos. Eu estou falando de um país, né, sul-americano, chileno, o Chile, né? A gente vai, os chilenos, mas não, os haitianos passavam necessidade lá. Estava tendo muito haitiano morando em Quilicura. E nós fizemos uma intervenção. Eu tive a oportunidade de escrever cartazes em francês para mostrar para os haitianos que nós estávamos querendo acolher eles, porque eles falam francês. E também o dialeto deles lá. E eu até achei aqui as fotos, deixa eu mostrar para vocês aqui, as fotos que deu fazendo... saiu, mas eu vou achar aqui, peraí. Vou achar. François, vamos ver. Posts eu separei aqui, ó. Opa. Peraí. Coloque a folha de massa folhada. Peraí, tô procurando aqui, gente, o post. Que eu... só um segundinho. Aqui, achei. Aqui, gente, sou eu fazendo os cartazes em francês, escrito roupas gratuitas. Vêtements gratuits. Que Dieu te bénisse. Assim, que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Que eu com o cartaz em francês. Lá, eu nunca imaginei fazer um cartaz em francês num país que fala espanhol, né? E doamos, até desenhei as roupinhas aqui, ó. Eu que desenhei essas roupinhas aqui. E nós colocamos esse cartaz e os haitianos chegavam, olhavam os cartazes, pegavam as roupas, gratuito, fica à vontade. E foi bem legal essa experiência com os haitianos no Chile. E aí, deixa eu ver meus rascunhos aqui. E essa intervenção da doação das roupas foi um sucesso, gente. Foi muito legal, muito legal. Até hoje eu lembro com carinho dessa intervenção nossa. E, gente, eu quero falar agora, caminhando já para o final, eu quero falar agora do propósito de fazer um trabalho voluntário. Eu entendo o seguinte, por que é bom? Primeiro que eu acho que é uma maneira de você cumprir a sua função como ser humano. Você sempre tem alguma coisa para dar. Todos nós temos uma coisa para dar. E quando você se doa, você passa por uma transformação pessoal. Eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, mas eu costumo falar isso para os adolescentes. Eu já cheguei a dar aula para ensino médio. Uma vez eu lembro que numa sala em Campinas, no Colégio Jaime Crates, em terceiro médio estava em crise, assim. Professor,
Já parou pra pensar que a gente vai entrar pra faculdade, estudar 4 anos, 5 anos, e quando a gente termina a faculdade, a gente tá desempregado. E, sabe, alguns estavam caindo a ficha disso, sabe? No terceiro médio eles estavam se dando conta de que eles seriam os primeiros desempregados, os próximos desempregados. Porque não tem nada no nosso currículo, e a gente vai ter como achar emprego, como assim, eu nunca trabalhei. O conflito deles era esse. Nessa hora veio uma luz. Eu falei pra eles assim, gente, vocês podem ter alguma coisa no currículo. Vocês podem ter um trabalho voluntário. Vai fazer vai caçar alguma coisa para servir. Vai caçar alguma causa para você lutar. Vai fazer alguma coisa que te dê um sentido. Você pode servir e você pode colocar isso no seu currículo. Gente, o meu currículo, eu tenho no meu currículo até hoje os trabalhos voluntários que eu fiz. Eu não tiro nem a pau. Eu tenho graduação, 2 pós-graduações, tenho um curso que eu fiz no México, mas eu não tiro do meu currículo os meus trabalhos voluntários que eu fiz. Porque eles têm um peso. Ainda mais no caso do trabalho voluntário fora do Brasil. Mas independente de ser fora, dentro do Brasil, você está trabalhando sem ganhar. E isso tem um peso muito grande. Eu falei para eles, gente, faz trabalho voluntário. E aí você vai ver, um empregador vai ver um currículo com uma pessoa que tem a mesma formação que a sua, só que você tem trabalho voluntário, ele vai olhar com mais carinho para você, que você estava servindo antes de ganhar. Eu acho que um grande barato você poder servir as pessoas antes mesmo de estar recebendo algo. Você está servindo, dando, doando-se. Né? E esse pessoal do terceiro médio, eu lembro que os olhinhos deles assim ficaram bem atentos a mim, assim, porque eu senti que não era uma coisa minha falando, era uma coisa que realmente Deus mandou falar para eles, porque eu acho que faz todo sentido. Nós podemos servir, nós podemos mostrar a nossa utilidade como ser humano. E como eu também falo, gente, nunca é para enaltecer. Você pode registrar, tirar foto, mas lembra que quem está sendo servido ali, as pessoas que estão sendo servidas, não são animaizinhos num zoológico. Você não está lá para ficar fazendo foto, olha como eu sou bondoso, não. Tira uma foto ou outra, registra aquele momento. Ou tem uma pessoa na equipe que esteja registrando, você não está preocupado com isso. Você está lá para tocar corações, você não está lá para registrar foto. Registro é legal, é bacana, é bom registrar. Nós registramos aqui os cartazes, registramos. É legal ter o registro, até para você mostrar isso depois. Ó, gente, aconteceu. Só que não seja esse o propósito. De mostrar, de fazer para mostrar. Né? Mas que seja para você registrar no coração isso. Sabe? O quanto foi bom. E quando eu comecei a fazer, eu tinha esse conflito de o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, será que é importante ou não. Eu tinha conflitos na época que eu ia fazer trabalho voluntário, mas com o tempo eu percebi que o trabalho voluntário é uma maneira da gente aprender a ser um ser humano melhor. E principalmente quando a gente volta para casa. Quando a gente volta, gente, quando a gente volta do campo voluntário ou missionário, como alguns falam, acontece uma transformação. A gente começa a valorizar coisas que antes eram trivialidades, eram coisas banais, sabe? Você começa a valorizar algumas coisas, por exemplo, por ter passado assim meio que racionamento de comida em algumas situações, principalmente no terremoto do Chile, isso aí marcou demais para mim. Quando eu volto para minha casa, eu me emociono quando eu falo isso. Quando eu volto para minha casa e vou tomar um leite com Nescau numa xícara, tem leite, 1 litro de leite ali geladinho, Nescau, e tem um pão sovado da Panko com margarina. E você come aquele pão, toma aquele leite, e sabendo que se acabar ali o pão, o leite ou o Nescau, tem um supermercado do lado da minha casa que eu posso comprar quanto eu quiser. Não falta. Eu tô aqui, de repente na minha casa, eu me sinto absurdamente milionário. Porque eu tenho condições de comer um pão inteiro se eu quiser. Sendo que no campo, às vezes você tem que racionar comida. E quando você volta, você fala, cara, como eu sou abastado. Como eu sou abençoado. Como eu tenho coisas. E tem pessoas que não têm. E eu tô aqui tendo. Então você volta valorizando muito mais a sua vida. Esse é um princípio incrível, uma coisa que... E a segunda coisa que acontece é que você começa a deixar pra lá
outras trivialidades. Coisas que antes você se importava muito passam a não ter tanto valor assim. Eu tô no universo de escolas, né, gente? Às vezes eu vejo algumas coisas acontecendo, ouço algumas coisas. E pela minha experiência em campo voluntário, em campo missionário, eu pego e me pergunto, é sério mesmo que isso está virando pauta de uma discussão? Sabe, você começa a ter uma visão assim tão mais ampla do mundo, você fala, cara, isso não é problema. Você começa a reavaliar o padrão de problema. O que é problema mesmo? O que é problema mesmo? Sabe, você começa a ver que as pessoas que estão em vulnerabilidade, aquilo sim acaba sendo um problema, sabe, digno de você ficar até tenso, mas você não fica porque você está servindo. Sabe? Então você começa a reavaliar seus valores. Você começa a falar, cara, isso não é nada. Isso não é nada. E você começa a ficar meio também chateado. Eu de verdade, eu fico meio revolts, assim. Quando eu vejo coisas que eu falo, cara, isso não era nem para vir para pauta. Tem coisas que nem precisava vir para pauta. Tem coisas muito mais pesadas que acontecem no mundo. Coisas muito mais profundas do que trivialidades bobas. Então o campo missionário, o campo voluntário ajuda você a ter uma abertura de mente que outros lugares não vão te trazer. Você volta melhor, você volta mais aberto para entender que o mundo vai além da sua bolha. Eu acho que esse é o grande ponto. Você estoura a bolha onde você está. Você começa a ver para além daquilo que você está fazendo no dia a dia. Esse é o grande ponto, a melhor coisa do trabalho voluntário. Você começa a descobrir que você não é a única pessoa que passa por problemas na vida. Você não é a única pessoa você não é o único desafortunado da vida. Tem pessoas que estão passando por situações piores que as suas e estão sorrindo. Tem pessoas que têm muito menos dinheiro que você e estão lá sorrindo. E às vezes você está super abastado e está reclamando. Então você começa a falar, cara, putz, deixa eu olhar para as coisas boas que eu tenho. Quantas coisas Deus me permitiu ter e como eu sou afortunado. Então, existem condições diferentes de vida para além da sua bolha. E quando você vai fazer o trabalho voluntário, você explode essa bolha. Você começa a ver um mundo, você fala, cara, você começa a enxergar o mundo de uma maneira muito mais significativa. E é isso que eu teria para dizer para vocês, gente. Eu queria gravar essa live para falar sobre o trabalho voluntário, porque está sendo significativo para mim esse ano, relembrar de tudo que eu passei, né, nos últimos anos fazendo voluntariado, em viagens internacionais, né, como eu citei nos stories antes, são já 17 anos, né, comecei, a primeira viagem minha missionária fora do Brasil foi em 2008, mas já lembrando das coisas que eu tinha feito antes, já somam mais de 20, né, comecei lá em 2003, né, com aquela intervenção lá aquele dia das crianças, lá para as crianças, foi ali que eu fui tocado e foi ali que eu entendi que eu podia ser mais útil. E eu espero, do fundo do meu coração, até vou abrir os comentários aqui, caso alguém queira escrever, eu interpreto que é para isso que a gente existe, para poder semear positividade na vida dos outros, semear coisas que façam a diferença na vida do outro. E é isso, que vocês possam extrair alguma coisa positiva dessas minhas palavras aqui, desse tempo que eu dispus para poder falar assim, para que quis falar, e que vocês possam, talvez um dia, por que não, servir. Vai, cai para dentro de algum trabalho, faz algum trabalho que seja, que tenha a ver com você, e é isso que eu espero. Eu pretendo, gente, mais para frente, em breve, tá? Eu tô com a intenção de lançar algo para vocês lerem, sabe, um e-book, alguma coisa assim, para registrar isso. Porque eu acho que tem muitas histórias que são mais detalhadas, que não dá para contar em uma live só. E talvez tem gente que queira saber mais. E eu sou bem detalhista quando eu relato. Então talvez seja interessante, quem quiser, de repente, mais para frente, eu vou contar essa novidade aí, vou trazer essa novidade para vocês. Tá? Mas eu agradeço quem veio assistir, quem está assistindo essa live gravada depois no YouTube, no Instagram. Escreve algum comentário aí que você assistiu. Escreve suas impressões, o que você mais gostou. Eu vou ficar feliz em ler e responder cada um dos comentários. Tá? Gente, lembre-se, só para concluir aqui,
a frase que eu comecei falando na live. O sentido da vida é a gente usar a nossa vida para dar sentido à vida de outras pessoas. E no campo missionário, eu aprendi uma frase que marcou muito meu coração. Que a nossa vida é como se fosse uma vela. Que o objetivo da vela é consumir-se para iluminar ao redor. Que a nossa vida seja isso. Que a gente se consuma, que nós gastemos esses 80, 90, 100 anos de vida que nós vamos passar nessa terra, que a gente use a nossa vida para poder iluminar as pessoas ao nosso redor. Fazer a vida do outro melhor. Fazer sorrisos acontecerem. Eu tenho uma meta pessoal, meio que missionária, é fazer um aluno sorrir, ou um aluno dar risada, por dia. Eu tenho que fazer isso. Sofri muito na pandemia, quando não dava para ver o sorriso deles, ficava aquela coisa na cara, a máscara, não dava para ver se estavam sorrindo ou não. Eu perguntava, vocês estão dando risada? Que meu objetivo é fazer vocês rirem. Então, o meu objetivo, para além de ensinar educação socioemocional, ou espanhol, quando dava aula de espanhol, é fazê-los rir. É a maneira de deixar o ambiente mais leve e a escola mais prazerosa. Meu objetivo, na verdade, é fazer com que os alunos gostem de viver. Acaba sendo um trabalho missionário também. Só que não é voluntário, né, gente? No caso, eu recebo para fazer isso. Eu não citei aqui também a questão das viagens de palestras que eu fiz para o Panamá, para o Chile também. Em 2019 eu fiz 4 viagens, 2 para o Panamá, 2 para o Chile. Tudo por conta, porque não foram voluntárias, essas foram pagas. Mas acaba sendo uma missão também, uma viagem com propósito. E esse é o grande ponto, gente. Eu acredito muito que nós somos chamados para mudar o mundo de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, mudar o mundo, mudar a realidade de alguém, através do nosso contato, através das nossas atitudes, porque toda viagem tem também um propósito de você estar fazendo ela. Nem que seja para realizar seu sonho, mas está fazendo com propósito. Ok, gente? Fiquem com esse carinho, com essas minhas palavras finais. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por quem acompanhou a live. Muito obrigado para todo mundo aí que tá aí, que mandou um aceno, que eu não deu para responder nada, que eu tava... Para não me distrair, gente, eu coloco aqui para silenciar os comentários, não me distraio. Eu começo a falar outras coisas e essa live teria 3 horas. Então eu meio que foquei aqui, senão eu ia me perder muito. Mas muito obrigado quem assistiu essa live até agora. Dá um toque aí que você escreve alguma coisa que você assistiu, comenta alguma coisa que você mais achou legal, tá? Deixa uma palavra aí. Se você chegou até o final, coloca uma palavra aí específica, sei lá, coloca aí sentido da vida, hashtag sentido da vida, sei lá, para mostrar que você chegou até o final, tá bom? Vou ficar feliz em saber que você estava aí e me acompanhou até o final. E em breve volto com mais uma live sobre algum tema relacionados a voluntariado, língua espanhola e viagens, ok? Nos vemos, gente. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau.